Aí, aí, Rocaro DJ in the house. E Dago aqui, bati. Suena la tumba esta noche de rumba, yeah, oh, yeah, oh. Suena la tumba esta noche de rumba, yeah, oh, yeah, oh. Suénala, 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 suénala. Follow the flow, kill those beats. Como é que vocês estão? Como é que você está? Eu sinceramente espero que você esteja bem. Eu sinceramente espero que você esteja melhor do que ontem e pior do que amanhã. E tomara que eu tenha conseguido te ajudar nesse processo. Como você já sabe, eu torço muito para que os meus ensinamentos, as orientações que eu posto aqui para você, tenha conseguido te ajudar a subir ao menos um degrauzinho nessa sua escada de melhora. É isso aí, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Uma excelente noite a todos. Vamos lá, vamos para mais um encontro semanal, né? Toda quarta-feira a gente se encontra, 20 horas, 20 minutos. Você já sabe, mas tem gente que ainda não sabe. Sabe por que eles não sabem? Porque você não contou para eles ainda que toda quarta-feira a gente fala mais profundamente sobre determinados temas, que é para te ajudar a se libertar da dor. Então, já faz aqui um favor para mim. Pega esse link e manda para quem você sabe que tem dor. Olha, dá uma olhada nesse vídeo aí, talvez isso aí pode te ajudar. Manda isso para essa pessoa, manda nos grupos, né, no grupo da família, no grupo do futebol, no grupo do trabalho, manda para todo mundo que você quer que seja ajudado por orientações para poder se libertar da dor. Inclusive, pelo tema de hoje, você pode até mandar para as pessoas que não tem dor, que não tem lesão e que praticam aquela atividade física. As pessoas que vão para uma musculação, as pessoas que vão para academia, as pessoas que praticam qualquer outra atividade física. Porque o tema de hoje é o seguinte: o quanto o descanso é importante, o quanto o descanso faz parte de uma periodização do treino. Ou seja, quando a gente vai falar, olha, hoje você vai fazer tal exercício, amanhã você vai fazer tal exercício, amanhã você vai fazer tal atividade, assim por diante, dentro dessa logística toda, é importante que a gente tenha uma pausa para que a musculatura descanse e você vai entender o porquê disso, ok? Bom, então a gente vai começar tudo isso aqui. Já vou te deixar incumbido de deixar nos comentários todas as possíveis dúvidas que eu não consegui sanar aqui com essa aula para você, para que num futuro eu consiga responder tudo isso aí. Então vai deixando nos comentários, eu vou respondendo as dúvidas que eventualmente ficarem ao final do nosso encontro. Beleza? Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Vamos falar então sobre essa história de descanso. Bom, para você entender isso, eu preciso montar um quebra-cabeça dentro da sua cabeça. Um quebra-cabeça dentro da sua cabeça. É isso aí mesmo. Eu preciso te dar algumas informações que a gente vai usar de base para chegar na história do descanso dessa musculatura, certo? E entenda que às vezes esse descanso, ele é ativo. Calma, você vai entender tudo isso.
E eu te provoquei, foi de verdade essa frase agora de descanso ativo, como assim, como assado, o que está acontecendo, Bruno? Eu te provoquei exatamente para te deixar curioso, para te deixar curiosa e entender comigo esse processo todo. Feito? Então vamos lá. O que você precisa entender? Que o músculo ele é formado por algumas coisas. E o músculo ele tem uma capacidade elástica. Então, se a gente fosse dividir o músculo, imagina que a gente pegasse um monte de elásticos e colocasse um do lado do outro. E aí você tem todo esse elástico aqui. E aí ele vai ter a capacidade, então, de relaxar, de se alongar e também de contrair. Contrair, contrair, relaxar, se alongar. Relaxar, contrair, relaxar, se alongar, ok? O músculo ele tem essa capacidade. E aí, essa provocação de falar vários elásticos é porque é mais ou menos assim que acontece mesmo. Então, o músculo ele tem várias fibras musculares. Então, é como se cada um desses elásticos fosse uma fibra muscular. Quando a gente junta várias fibras musculares, a gente forma um feixe de fibras musculares. E quando a gente junta vários feixes, a gente tem então um músculo. Então a gente começa a dividir o músculo entre feixes musculares e depois fibras musculares dentro dos feixes, certo? Bom, entendido isso, isso é a parte fácil, vamos seguir com isso aqui. Depois disso, mesmo essa fibra muscular, ou seja, se a gente pegar simplesmente um elástico lá do nosso exemplo, isso isso ainda é divisível. O que eu quero dizer com divisível? Peraí, deixa eu ver que parece que tá acabando a bateria aqui. Aí a gente vai parar no meio aula e vai dar errado. Pronto. Bom, então, se a gente pegar essa fibra muscular, a gente consegue dividir ela ainda, deixa eu pôr meu dedo aqui bem pertinho, em vários pedacinhos. Um pedacinho dessa fibra, outro pedacinho dessa fibra, outro pedacinho dessa fibra, e assim vai, outro pedacinho, ok? Vem um nome chato agora, mas você não precisa saber isso não, tá? Só para você entender. O nome de cada um desses pedacinhos é sarcômero, e não importa o nome, só mencionei aqui, porque isso não vai, saber o nome ou não vai mudar o entendimento que você precisa ter no final da nossa aula. Mas entenda que essa fibra muscular ela é dividida em pedaços, certo? E o pedaço disso é uma estria, então como se fosse um Z infinito. Então, infinito não, tem fim, né? Mas assim, vai, volta em zigue-zague até preencher, até cortar essa fibra de cima embaixo, certo? Então, como é um zigue-zague formando Z, a gente chama isso de linha Z. Então, entre uma linha Z, entre outra linha Z, a gente tem, então, esse tal desse sarcômero. E o que é esse sarcômero? Esse sarcômero, eu vou parar de usar essa palavra, esse nome, porque é muito difícil para você e talvez você não entenda isso. Mas entender que isso é a menor unidade funcional do músculo, ok? É como se a gente pegasse uma casa. Essa casa tem paredes, certo? E as paredes ainda vão ter tijolos. É como se esse sarcômero fosse cada tijolinho que vai sendo montado para formar várias fileiras de tijolo, para que essas várias fileiras formem a parede dessa casa e várias paredes então formem essa casa, ok? Então, se a gente for dividindo, se a gente pegar um tijolo e dividir ele no meio, ele vai quebrar inteiro, vai virar farinha, vai virar não sei lá o que, vai virar areia, certo? Ou seja, depois a gente não consegue pegar esse monte de pedaço de tijolo e consegue remontar essa casa. Não dá mais a partir do momento que a gente divide. Então é a menor unidade funcional no nosso músculo. Isso chama sarcômero. Então, como é a menor unidade funcional, ou seja, a menor unidade que funciona, a menor unidade para que a gente tenha contração muscular. Porque isso aqui ainda é divisível. Se a gente pegar esse pedacinho e dividir, já dá para dividir um monte de vezes. Mas agora a gente não consegue mais ter contração muscular, certo? Então, por isso é a menor unidade motora que gera movimento do músculo. Isso, então, é uma unidade motora. Se a gente pegar várias dessas unidades motoras, então a gente pega um monte de unidade motora, a gente vai ter uma fibra muscular. Se a gente pegar várias fibras musculares, a gente vai ter um feixe muscular. Se a gente pegar vários feixes, a gente então agora tem um músculo. Feito, entendido isso, bom, maravilha.
Agora que você entendeu isso, você entendeu toda a base para a gente seguir, para você entender a história do descanso. O que acontece quando você vai lá e faz alguma atividade física, faz algum exercício? O que acontece quando você vai lá e, por exemplo, vai na academia, pega peso e faz força e tal e tal e tal? Você está gerando um monte de micro lesõezinhas nesse músculo, um monte de... Por que chama micro lesões? Porque é uma lesão tão pequena, tão pequena, tão pequena que só daria para ser vista olhando num microscópio. Por isso, uma micro lesão nesse músculo. O que é essa micro lesão? Bom, lembra lá da unidade motora? É como se no meio disso, isso se partisse ao meio. E agora essa unidade motora se parte ao meio. E é aí que acontece a mágica. Eu tô te contando que toda vez que você vai e faz alguma atividade física, você está propositadamente machucando o seu músculo. Você está provocando um monte de micro lesões nesse músculo. E é por isso, essa é a principal causa de você ficar todo dolorido no outro dia, quando você faz atividade física, no outro, principalmente uma atividade que você não está acostumado a fazer, ou uma atividade, mesmo que você já esteja acostumado, mas faça isso com mais intensidade. Então, por exemplo, eu gosto de nadar, eu costumo nadar, mas teve um dia que eu nadei muito mais, aí você fica com a musculatura toda dolorida, certo? Por que isso? Porque você usou tanto esse músculo, você gerou essas microlesões, e essas microlesões são essa é a principal, essas microlesões, o conjunto delas é a principal causa da dor muscular tardia. Por que tardia? Porque é uma dor que vem no músculo, uma dor que acontece no músculo tardiamente pós uma atividade física. Por isso chama dor muscular tardia. Feito? Essa é a principal causa, porém não é a última, tem mais coisa que acontece quanto a isso. Quando você provoca essa microlesão, o nosso organismo ele vai reparar essa microlesão. E lembra, é uma microlesão, então a reparação disso costuma ser rápida. A gente está falando em algo em torno de 24, 48 horas. Então no outro dia está muito dolorido, no outro dia já começou a melhorar, certo? Cada organismo funciona de uma maneira, cada indivíduo funciona de uma maneira, mas de uma maneira mais geral, o que é a média é que o pico da dor muscular tardia aconteça 48 horas pós a atividade física. Então você foi lá na academia hoje, daqui a 2 dias você está com o máximo da dor muscular gerada pelo exercício feito há 48 horas atrás e depois vai se declinar, certo? Bom, então o grande motivo são as microlesões, beleza? O grande motivo é a microlesão, certo? O conjunto dessas microlesões. Só que não é a única coisa. Toda essa reparação dessas microlesões se dá por vários efeitos químicos e vários eventos químicos. E o efeito final, o produto final desse monte de eventos químicos é gerar um ácido chamado ácido lático. Esse ácido depositado no músculo potencializa a tal da dor muscular tardia, certo? Então, basicamente, essas são as duas grandes causas da gente ter dor pós-atividade física. As microlesões e a dor muscular tardia causada pelo próprio ácido da reparação dessa microlesão. A boa notícia é, quanto mais você se exercitar, mais apto o nosso organismo vai ficar em reparar essa microlesão. E aí a tendência é que você vai ter cada hora menos dor. Vão produzir menos ácido lático, o corpo vai sarar mais rápido essa microlesão ali, certo? Então tende a ficar menos dolorido com o passar do tempo. A não ser que você vá lá de novo e de novo coloque mais atividade ainda. Que é o que, por exemplo, acontece na academia. Você tá aqui, beleza, em paz e sem dor. Aí você vai lá e vai fazer uma academia, fazer um fortalecimento para prevenir lesão, para corrigir alguma coisa, para ficar mais bonito, para ficar mais magro, para ficar, enfim, certo? Você vai lá e faz um treino. E aí você fica todo dolorido. Daqui a um tempo você não tá mais tão dolorido. O que acontece? Então esse treino vai ser mudado. Ou você começa a aumentar a carga. E aí quando você aumenta a carga, agora de novo esse músculo ele tem que ser mais forte para suportar aquilo. Para ele ser mais forte, ele tem que se desenvolver. E como é que o músculo desenvolve?
com mais unidades motoras dentro das fibras. Portanto, vai ter mais essas lesões, e aí cada lesão dessa vai gerar uma nova estria em Z, ou seja, uma nova linha Z, e aí aquele negócio que era uma unidade motora agora passa a ser 2 unidades motoras. E daqui a pouco essas 2 unidades motoras vão se dividir de novo, e a gente vai ter 4 unidades motoras, e assim a gente vai. Assim a gente vai desenvolvendo o músculo, por isso que vai aumentando o volume do músculo, a pessoa vai ficando mais forte, com o músculo mais desdesenhado, o músculo mais volumoso. Ok? Entendido isso, você entendeu o princípio básico. Então você já entendeu agora comigo. Basicamente, o que é um músculo, a divisão desse músculo, até entender a menor divisão possível dele, que é a unidade motora, ou tal do sarcômero, que eu falei que a gente não usa mais essa palavra difícil. Bom, e aí você já entendeu também por que você fica dolorido. E o motivo disso são as microlesões, beleza? Agora que você já entendeu isso, imagina aqui comigo. O que vai acontecer se você gerar uma microlesão hoje e amanhã der um mesmo estímulo em cima desse músculo, uma carga de novo difícil para ele, e você vai gerar outra microlesão, e outra microlesão, e outra, e no outro dia outra, e no outro dia outra, sempre no mesmo grupamento muscular. A tendência é que agora você, com esse monte de microlesões, talvez não tenha uma simples microlesão. Agora você já tem uma lesão maior. E aí, nesse momento, é que você machuca o músculo por overtraining, ou seja, por excesso de treinamento, certo? E aí você ganha uma lesão por estresse, enfim, várias lesões podem acontecer, mas a mais comum é que você machuque o seu músculo mesmo. E aí você vai sofrer com uma contratura muscular, com um estiramento, eventualmente até com uma fibra, um rompimento de algumas fibras musculares. Então agora já não gerou uma microlesão. Você pegou alguns dos elásticos e rompeu alguns dos elásticos assim. Então estava assim, tá? Vários elásticos, você foi lá e rompeu algum desses elásticos, certo? Isso é uma lesão parcial do músculo. Você teve lesões de fibras musculares. E num caso muito extremo, obviamente você pode romper completamente as fibras musculares e aí você tem uma lesão completa do músculo, certo? É óbvio que isso é um caso muito extremo, beleza? Então a gente nem vai entrar nesse mérito agora. Mas agora, com tudo isso em mente, já ficou bem fácil de você entender o porquê que o descanso é tão importante quando a gente pensa numa periodização de treino. E ainda mais, agora que a gente ficou fácil entender isso, aí você vai falar, beleza, então eu tenho que treinar um dia assim, descansar, depois eu treino de novo, descanso 2 dias, treino mais 2 dias, descanso um dia, e assim vai, assim vai. Não é exatamente assim. Você pode gerar o tal do descanso ativo, que a gente combinou, ok? Então, primeira coisa que você precisa saber, antes de eu falar do descanso ativo, é o seguinte. Vamos supor, vamos de novo o exemplo da academia, certo? Acho que é bem claro isso na cabeça de todo mundo. Você foi para academia e aí um determinado dia você foi lá e treinou, fez exercícios para perna, beleza? E isso não impede que no outro dia você vá lá e faça exercícios para o braço, e no outro dia para o abdômen, no outro dia alguma coisa aeróbica, e assim você vai. Ou seja, você dá tempo aquele grupamento muscular para se recuperar, enquanto você está trabalhando outro grupo muscular, certo? Então isso seria um descanso ativo. Você descansou a musculatura, mas mesmo assim você está se mantendo em atividade, ok? Isso é perfeitamente possível de fazer, e é por isso eu quero te falar aqui. É por isso que quando você vai levar alguma atividade física a sério mesmo, como querendo cuidar da sua saúde, é importante que você tenha um respaldo de um profissional. Então, poxa vida, eu decidi que eu quero fazer corrida de rua, você pega um tênis e sai para correr, tudo bem, tá? Eu não sou contra isso não, tá tudo bem. Só entenda que se você tiver com algum profissional que entenda sobre corrida, ele vai saber te orientar. Olha, você vai começar caminhando, depois você vai correr, depois você vai correr intercalado, trotes e tiros, e depois caminhadas, e depois você vai aumentar a velocidade, depois que você vai aumentar a distância, enfim,
certo? Esse não é o meu know-how de conhecimento, não é essa a minha atuação de conhecimento, mas tem uma lógica por trás das coisas, certo? É como se você fosse começar uma luta. Você não pega uma luta e vai lutar com alguém que é uma faixa preta de karatê, não é isso. Você começa na faixa branca e assim que você estiver bom na faixa branca, você vai para a próxima faixa, e para a próxima faixa, para a próxima faixa, e para a próxima faixa, você vai evoluindo. Então, tem isso também dentro das atividades físicas, certo? Se você não pega, quando você aprendeu a dirigir, por acaso você pegou o carro e foi lá no autódromo disputar uma corrida de Fórmula 1, não é assim. Aliás, a imensa maioria dos motoristas nunca entraram no autódromo para dirigir, enfim, em alta velocidade. Quem dirá na Fórmula mais competitiva que tem, né? Na Fórmula 1, a corrida mais famosa que tem, certo? Então, todo mundo que está na Fórmula 1 um dia aprendeu a dirigir, sabe? Olha, isso aqui é o volante, isso aqui é uma embreagem, isso aqui é o câmbio, isso aqui passa a marcha, ok? E aí você vai evoluindo. Com a atividade física não é diferente. Só que se você tiver um mentor, alguém ali para te ajudar, essa tarefa fica muito mais fácil. Na verdade, não é que a tarefa fica mais fácil, não. Eu vou reformular essa minha frase. Você sofre menos com erros que talvez você ia cometer. Alguém que já cometeu, que já viam vários erros sendo cometidos, e aí você vai direto para os atalhos. Olha, isso aqui é melhor, isso aqui funciona melhor. Então, será que se eu quiser correr para emagrecer, será que é melhor eu correr na esteira? Será que é melhor eu correr na rua? Será que é melhor eu correr com o tênis A ou com o tênis B? Será que na subida ou na descida? Será que no plano? Será que na sombra ou no sol? Certo? Então, tem várias variáveis envolvidas nisso. Então, de repente, se você tem alguém ali que já entendeu, já passou por isso, já ajudou várias e várias pessoas a passar por isso, vai deixar mais fácil essa sua tarefa de chegar lá no seu objetivo. Beleza? Entendido isso, guardado isso, eu só queria deixar isso registradinho na sua cabeça, que isso é importante, tá? Mas, com tudo isso dito, é importante, eu acabei de falar, né? A minha missão, a minha tarefa, meu objetivo com o nosso encontro de hoje é te mostrar que o descanso ele é necessário, mas dá pra gente descansar sem ter que parar as atividades, certo? Dá pra gente descansar usando outro grupamento muscular. Basta você ter uma ajuda de algum profissional aí gabaritado para tal, beleza? Bom, e aí, entendido isso, agora que você entendeu que muita atividade sem descanso te deixa propenso a uma lesão, te deixa mais propenso à lesão, você já entendeu que precisa descansar, certo? Agora eu preciso te falar, eu preciso te orientar, eu preciso te falar um negócio que vai meio contra tudo que eu acabei de dizer. E para isso eu vou te dar um exemplo, tá? Eu não sei se você conhece uma prova de Ironman. O que é uma prova de Ironman? Basicamente, a pessoa vai nadar no mar por quase 4 quilômetros. São 3 quilômetros e 800 metros nadando no mar. Beleza? Então, nadar 3 quilômetros e 800 metros, nadar quase 4 quilômetros, já não é uma tarefa para qualquer um. Beleza? Ainda mais com no mar, cheio de gente ao redor, com ondas, vento, certo? Então, já é difícil por natureza essa tarefa. Assim que essa pessoa terminou os 3 quilômetros e 800 metros de natação, ela vai montar numa bicicleta e vai pedalar por 180 quilômetros. Você não entendeu errado. A pessoa nada quase 4 quilômetros no mar, depois monta uma bicicleta e sai pedalando por 180 quilômetros. Não briguem comigo. Não fiquem bravos comigo. Não fui eu que inventei essa prova. Eu só estou te contando que isso acontece, que isso existe, como é que funciona. E isso não acabou ainda assim que acabou. A pessoa terminou os 180 km de bike, ela ainda vai correr uma maratona. Então ela nada, depois ela pedala e depois ela corre. Então isso é um triatlon, certo? Dentro do triatlon a gente tem várias quilometragens, ok? Então, às vezes é um pouco mais de natação, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais de pedal, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais de corrida, às vezes um pouco menos. Mas a prova do Ironman é uma prova, enfim, descrita assim. Elas são com esses dados aí que eu tô te falando, certo? E aí vem o que eu quero te contar.
Sabe o que é um atleta? Um atleta mesmo, um atleta de elite. Sabe o que ele faz no outro dia, depois de concluir uma prova de Ironman? É a pausa dramática mesmo. Foi para fazer um suspense, foi de propósito. Então o cara foi lá, fez tudo isso que eu te contei num dia. Foram algumas horas e horas de prova. E quando ele termina, ele vai para casa, descansa, toma um banho. Sabe o que ele faz no outro dia? Ele sai para dar um trotezinho de leve. Bruno, como assim? Que loucura é essa? Não, calma. Isso não é loucura. Isso chama-se oxigenar a musculatura. E eu só tô te contando isso para voltar na história de quanto é importante você ter um profissional que te ajude nesse processo, ok? Para você entender o seguinte, a musculatura vai estar incrivelmente fadigada depois de uma prova toda dessa, certo? Então, o que ele faz? Ele vai dar um trote, esse trote é de leve mesmo, só para que a circulação sanguínea leve mais oxigênio para essa musculatura. E aí ele acelera a recuperação muscular dele. Com isso, com um treino muito, muito leve, depois de um treino muito, muito, muito difícil. Certo? Bruno, então como é que eu sei quando eu estou oxigenando, quase que não saiu, quando eu estou oxigenando a minha musculatura ou quando eu estou entrando num excesso de treino? Bom, a grande verdade é que é melhor você não saber, é melhor você ter a ajuda de alguém que saiba. É melhor você ser respaldado por alguém que tem esse conhecimento, beleza? Mas entenda, isso é possível. Então a gente precisa ter o descanso. A gente precisa ter o descanso para evitar que a gente machuque a fibra muscular, para que a gente rompa a fibra muscular por conta da somatória dessas microlesões aí, certo? Mas ao mesmo tempo, depois de um excesso muito forte, você consegue acelerar a recuperação desse músculo com uma atividade muito leve para essa mesma musculatura. Certo? Entendido isso, então você percebeu que foi realmente uma construção de uma historinha. Eu precisei te ensinar o que era o músculo, a fibra, o feixe, para chegar no sarcômero, para você entender o quanto isso pode te machucar. O excesso de treino pode te machucar. O excesso de treino pode te levar a uma lesão. Então, tome cuidado quanto a isso, beleza? Faz o seguinte para mim, faz um favor para mim aqui. Pega esse link e manda para todo mundo que você sabe que faz muita atividade física. Muita, muita mesmo, certo? Se a pessoa, nossa, todo dia tá treinando, de repente ela pode estar caminhando para uma lesão e ela só quer melhorar da saúde, ela quer ter um corpo melhor, um corpo mais saudável, e ter uma lesão vai atrapalhar. Então, você já sabe, a minha missão aqui é gerar um conteúdo de valor, um conteúdo de qualidade para te ajudar a se libertar das dores. E a sua missão é me ajudar a chegar em mais pessoas, para que quanto mais pessoas souberem disso, menos pessoas sofram com dor, menos pessoas sofram com lesão, certo? Então, manda isso para ele e faz outra coisa aqui para mim. Dá um like. Deixa um like aqui nesse vídeo, porque só o fato de você deixar um like aqui nesse vídeo, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante, que ele ajudou as pessoas e vai jogar para cada vez mais e mais pessoas. Então, se você não conhece ninguém que faz muita atividade física, deixa um like aqui. Isso já vai ajudar alguém em algum lugar do planeta, tá certo? Gente, muito obrigado por você ter parado para me ouvir mais uma vez aqui. Foi um prazer estar contigo. Quero te relembrar. Deixei você com alguma dúvida que eu não consegui responder aqui? Deixa nos comentários, vai ser um prazer conseguir responder para você. E te fazer mais um pedido ainda para a gente encerrar por hoje. Você tem alguma dúvida de algum tema? Você gostaria que a gente abordasse um tema aqui numa dessas nossos encontros de quarta-feira? Desse que a gente vai mais profundamente assim no tema, onde a gente pega lá do começo e vai até o final. Você gostaria de saber de alguma coisa disso? Tem alguma lesão que você gostaria de saber mais? Deixa aqui nos comentários. Quem sabe quarta-feira que vem a nossa aula não é do tema que você gostaria de ouvir, certo? Então deixa sugestões aqui de tema para mim nos comentários. Quero ver só. Certo? Gente, então muito boa noite. De novo, muito obrigado por vocês terem parado para me ouvir e me ajudem a chegar em mais pessoas. Lembrando sempre nosso objetivo, estar melhor do que ontem, pior do que amanhã. Eu te vejo na sua cura.